Olá, seja muito bem-vindo! Agora você vai aprender 3 fatores que explicam a origem da timidez. Em algum momento você já se questionou? Por que eu me sinto assim? Será que é o meu jeito mesmo, mais quieto? Será que em algum momento eu fui me tornando mais tímido? Será que tem como mudar isso aqui dentro de mim? É justamente essa clareza que você vai ter aqui com esse vídeo. Você vai poder refletir sobre a sua própria história para entender um pouquinho de onde vem essa timidez. É extremamente importante a gente conseguir entender essa história, entender a nossa relação com a timidez, para poder seguir em frente, desenvolver maiores habilidades sociais. Eu vejo muitas pessoas simplesmente acreditando que são assim e desistindo de si mesmas, desistindo de buscar se expressar mais, se relacionar, criar vínculos profundos. Essa compreensão sobre a origem da timidez, ela faz parte do tratamento da timidez e da ansiedade social. Aproveitando, se você ainda não me conhece, eu sou a Karina Orso, sou psicóloga, especialista em timidez e ansiedade social, e aqui no canal eu produzo muitos conteúdos para te ajudar a se libertar desses medos relacionados a se expor. Se você é novo por aqui, eu já indico que você se inscreva aqui para poder acompanhar ainda mais vídeos sobre esse tema. O primeiro fato que é importante você saber é que a timidez pode sim ser construída a partir das nossas experiências. Existem pessoas que já nascem mais introspectivas, já têm uma característica de ser uma pessoa mais reservada, não tem aquela necessidade de falar alto, de chamar atenção. Mas isso não significa que essa pessoa vai ter dificuldades para se relacionar com os outros. O que a gente percebe é que a nossa história, ela pode contribuir de uma forma muito, mas muito significativa para que a gente tenha dificuldades de se relacionar e de se expor. Primeiro fator que explica um pouco disso é o nosso ambiente familiar. Se nós crescemos em um ambiente de comparações, de exigências muito altas, de rigidez, a gente pode começar a ter um medo de falar, medo de fazer alguma coisa errada. Afinal de contas, a gente vai associando o erro a um perigo. Se eu errar, eu posso ser punido. Se eu errar, eu posso ser humilhado. Se eu errar, alguma coisa de ruim pode acontecer. E eu começo a exigir uma perfeição, eu começo a me exigir muito e sempre que eu me sinto inseguro, eu não consigo me expressar. Eu continuo com aquela sensação de que talvez eu não sou bom o bastante, eu fico com aquele medo de falar besteira, medo que os outros não consigam me compreender, eu fico com medo de não ter nada de interessante para falar. Tudo isso tem relação com esse ambiente familiar mais rígido, mais pesado nesse sentido. E também o ambiente familiar pode proporcionar uma super proteção em alguns casos, onde eu não consigo me desenvolver porque eu não tive espaço para treinar essas minhas habilidades de interação, para me desenvolver no meu dia a dia e eu fui ficando mais inseguro. Quando nós falamos de timidez, é muito comum existir uma insegurança. Eu tenho um receio de falar algo, eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de errar na frente das outras pessoas, eu tenho medo de não ser tão suficiente naquela situação, bom o bastante, e isso pode estar relacionado ao que nós vivemos no nosso contexto familiar. Em alguns casos, essa cobrança exagerada, ela é mais escancarada, a gente consegue perceber com muita clareza. Em outros casos, essa cobrança, essa rigidez, ela é mais sutil. A gente vê muitas pessoas que tiveram apoio, que tiveram pais presentes, pais que orientaram, mas pais que foram mais rígidos com eles mesmos, que buscavam sempre o melhor, que muitas vezes até elogiavam os filhos. Nossa, você é muito inteligente, você é muito bom. Nesse caso, o que a gente percebe é que a própria pessoa foi desenvolvendo uma necessidade de ser inteligente, de ser bom, de sempre causar uma boa impressão, e é justamente por isso que aí ela começa a se cobrar excessivamente. Então, cada história, ela é única. Talvez na sua história essa rigidez esteve mais aparente, com críticas, com julgamentos, ou talvez você teve um ambiente em que você foi
protegido, cuidado, que você foi visto, porém, nas entrelinhas pode ter ficado aí uma necessidade de ser bom o bastante, uma autocobrança muito grande para que você tenha que falar sempre com perfeição, para que você faça sempre muito bem feito, para que as outras pessoas te vejam de uma forma positiva. Agora vamos passar para o fator número 2, que tem a ver com experiências negativas de exposição. Eu vejo muitas pessoas falando de situações em que foram obrigadas a falar com pessoas quando estavam com vergonha. Sabe aquela história de ai, fala aí, por que tu tá tão tímido? Dá um abraço na tua tia, dá um beijo, vai lá, não tem que ter vergonha. Ou seja, algo simples acaba fazendo com que a criança se sinta muito exposta negativamente, que os olhares fiquem voltados para ela, ela começa a se achar tímida, ela começa a se sentir desconfortável, passou vergonha ali na frente dessas pessoas, e isso vai gerando ali um desconforto quando ela precisa se expor. Assim como experiências de exposição em aniversários, na escola, entre família, aquele momento em que a criança vai lá, fala alguma coisa, as outras crianças riem, ou então ela é criticada na frente dos outros, enfim, experiências negativas. Isso vai fazendo com que ela tenha ainda mais medo. Isso pode ter relação com críticas, pode ter relação com rejeição, pode ter relação com humilhação. E mais uma vez, às vezes tudo isso acontece de uma forma mais clara, é nítido perceber que você viveu algo assim. Às vezes esse tipo de situação está mais escondido. Vamos pensar aqui no exemplo da tia que eu dei, é algo corriqueiro que acontece e muitas vezes a gente não consegue perceber a relação disso com a nossa timidez. Por fim, nós vamos ao fator 3, que é você fazer uma relação negativa sobre se expor. Você acaba associando falar, se relacionar, estar perto de alguém como algo que é perigoso. Eu começo a achar que é ruim. Eu vejo muitos meus pacientes falando assim: não, eu não vou apresentar, eu não quero apresentar. Ah, por que você não quer apresentar, não quer participar das reuniões? Ah, porque só de imaginar eu já vejo o pior cenário. Eu imagino eu ali travando na frente das outras pessoas, não conseguindo falar. Tu vê que claramente se expor se tornou algo negativo para essa pessoa. Ela tem medo de ser julgada. E isso acontece por N experiências que ela pode ter na vida dela, onde ela passou momentos de vergonha, onde ela não teve um espaço para desenvolver essas habilidades sociais dela, essa habilidade de se expressar, ela não teve espaço para errar, ela não teve oportunidade para se desenvolver nessa área. E ela acaba sentindo que aquilo ali é um risco real. Nesse caso, existe um medo muito grande. Imagine que uma pessoa tem medo de andar de avião. Ela vai ficar super ansiosa, com muito medo mesmo, reações físicas só de pensar estar dentro de um avião. Ou uma pessoa que tem medo de um animal específico, uma aranha, né? Digamos que quando essa pessoa entra em contato com essa aranha, o corpo reage porque ela associou que essa aranha ela é muito perigosa. É a mesma coisa que acontece aqui dentro quando nós temos um medo muito grande de se expor. A gente começa a tremer, a gente começa a perder a linha de raciocínio, o coração acelera. Tem pessoas que muitas vezes ficam mal dias antes de precisar se expor. E tudo isso vai fazendo com que o medo aumente, porque ela imagina que vai acabar não conseguindo falar. Ela precisa lidar com todas essas reações físicas e emocionais ao se expor. E nesse caso, a timidez ela vai se intensificando. Ficou mais claro sobre o quanto que a nossa experiência de vida, a nossa história tem relação com a timidez, né? Você identificou na sua vida, na sua jornada, algum desses 3 fatores? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber de ti. A boa notícia é que a gente consegue ressignificar tudo que nós vivemos. A gente consegue se perceber de uma outra forma. Assim como nós fomos aprendendo a ter medo de se expor, a gente também pode aprender a sentir mais segurança. Esse é justamente o trabalho da terapia. A gente investiga o que aconteceu, ressignifica esses aprendizados que você teve para que aos poucos você possa ir se fortalecendo, tendo experiências novas de vida com relação a se expor e comece a se sentir mais
confiante. Se você busca por esse trabalho, a gente trabalha com essa terapia especializada, é só você clicar aqui no link da descrição, conhecer mais, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!